Olá, seja bem-vindo a mais uma Escola Dominical com o professor Lucas, continuando o sermão escatológico. Para quem não sabe, nós estamos estudando os ensinos doutrinários de Jesus e para isso nós dividimos em 3 eixos. O primeiro eixo é o sermões de Jesus no livro de Mateus. Nós estamos no último sermão escatológico. Depois, o segundo eixo vai ser as mais de 50 parábolas de Mateus, Marcos e Lucas, né? E o terceiro eixo vai ser os discursos do Evangelho de João, que não tem nenhum outro evangelho, somente João, e é sempre no formato de um diálogo, um debate, como a gente vê, por exemplo, no caso de Nicodemos. Tá bom? Então nós estamos aqui no sermão escatológico. O sermão escatológico, após ele falar sobre o fim dos tempos, a consumação dos tempos e a destruição de Jerusalém, Jesus retrata como os discípulos devem se preparar para a consumação dos séculos. E para isso ele faz 5 parábolas que retratam princípios sobre o que é vigiar. Nós estamos na 4ª parábola que fala sobre os talentos, a chamada parábola dos talentos, de Mateus 25, 14 ao 30. Então vamos iniciar lendo o texto bíblico, né, estamos usando aqui a tradução Revista Almeida Atualizada. Então vamos lá. Pois será como um homem que, ausentando-se ao país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Que recebera 5 talentos, imediatamente a negociar com eles, ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebia 2, outros 2. Mas o que se recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. No 22, aproximando-se também os que receberam 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, e disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabeis que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirar, pois, o talento e dai o que tem 10, porque a todo o que tem porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho do contexto. Essa parábola também ela é tratada no livro de Lucas, tá? Que é a parábola das minas. A diferença, tem alguns detalhes que eu vou falando no decorrer da aula, mas também tá a medida. Um é talentos, o outro é minas. Mas no contexto da parábola de Mateus, mostra uma questão comercial, como você vê na imagem. Então, um homem partindo em jornada confia aos seus servos, né, a 3 servos, a 3 mordomos, os seus bens, ou seja, os seus negócios. E ele deixa na responsabilidade deles para cuidar. Algo comum na época. E geralmente esses servos, eles não tinham um vínculo como se fosse uma escravidão, porque se ele conseguisse ganhar rendimento do seu senhor, ele também teria parte do lucro. Então é uma coisa um pouquinho diferente de uma escravidão moderna, como a gente vê. E aí ele dá a esses mordomos o valor, a medida, segundo
a capacidade de cada um, segundo o talento que ele vê. Então ele deixa os seus bens aqui, os seus negócios, é dinheiro, é valor monetário, e ele tem que pegar esse valor monetário e fazer render mais, para que quando ele volte, ele acabe vendo como cada um usou. E aí os dois seriam beneficiados nesse processo. Isso é muito comum, e muitas vezes, em um dono de terra, tá? Ou um dono de uma agência comercial, e ele vai precisar ir em outro reino, tentar algum tratado comercial, conseguir comercializar em outro lugar onde ele não tem, ele deixa para aqueles homens negociar, né? Então, isso era muito comum. Jesus está retratando um contexto de comércio que era muito comum e muito aflorado, principalmente no Império Romano, onde você tem uma estabilidade política muito grande que garantia uma facilidade na circulação de bens e produtos. E as melhorias das estradas romanas permitia também essa facilidade na circulação de bens e produtos. Tá? Por isso que é uma expressão comum. É um pouquinho diferente do contexto de Lucas. De Lucas é a figura de um rei que vai se empossar. Tá? Pode ser o exemplo, por exemplo, de Herodes Arquilau, que quando Herodes Grande falece, né, ele vai para Roma garantir que ele ficaria com a Judéia, com a região da Judéia, e o seu irmão, né, ficasse com a região da Galiléia. Então ele vai para Roma para garantir a sua coroa. Isso é muito comum, porque ainda que Roma dominasse diversos territórios, ele dava, de certa forma, autonomias para as nobrezas locais, que era uma maneira de ele garantir essa estabilidade. Então, na história de Lucas, fala de um rei que vai para um reino muito longínquo conseguir a sua coroa, e no lugar ele deixa ali servos para cuidar dos seus bens, algo muito comum. E esses reis, muitas vezes, eles que tinham espaços muito pequenos, governos muito pequenos, eles às vezes nem tributavam a população por causa da tributação romana, diferente de Arquelau, que tributava sim, mas dependendo da divisão, eles não tributavam, então eles ganhavam mais, né, com atividades comerciais que era permitido, que o Roma permitia. Então, no caso aqui, num texto de Lucas, esse rei, ele vivia aí do comércio. Então ele deixa ali servos responsáveis para administrar os seus bens. E, mais do que isso, ainda que ele estivesse lá, eram esses servos que ficariam responsáveis, uma vez que ele cuidar de comprar e vender produtos seria bastante degradante para a posição dele. Então era comum essas figuras desses mordomos, desses servos, que faziam essa ação para ele e ele retribuía com a parcela de lucro. Tá? Então é um pouquinho diferente. Aqui representa um nobre de um pequeno distrito que vive do comércio e deixa responsáveis pelos seus bens para se coroar. E no livro texto de Mateus é mais um dono de bens, de grandes bens, geralmente um grande comerciante que também usa dos seus mordomos para enriquecer. Tá? E aí tem a diferença do que é o talento e do que é a mina. O talento e a mina eram medidas antigas babilônicas. Essas medidas elas não eram mais usadas nesse período, eram medidas já romanas. Mas normalmente nos textos neotestamentários, quando a gente vê elas expressas, é só para falar sobre valor de dinheiro, só para falar de medida de dinheiro, ainda que ela não seja mais usual pelo período romano, esse tipo de moeda, ele era usado como um valor de medida de bens. Então, o talento, a mina, não existia mais esse tipo de moeda nessa época, já usava o denário romano, por exemplo. Mas era uma medida, uma porção de medida utilizada ainda no Novo Testamento e no mundo dos tempos de Jesus para se referir sempre a relações comerciais. Tá? Então, ele era sempre usado quando há uma troca comercial ou um valor comercial. Então, ele só era usado nesse contexto específico, tá? De um valor monetário ou troca.
porque na época as medidas agora todas eram romanas, tá? E o que valia então esse um talento? O que valia então 10 talentos? Então cada talento poderia ser de ouro, poderia ser de prata, poderia ser de cobre. No verso 18 tem a palavra em grego agiron, no sentido de dinheiro ou prata. Então provavelmente era talentos em pratas, então era uma medida de talentos em pratas, que era mais ou menos de 26 a 36 quilos de prata, o que dava, né? E aí para fazer uma contagem melhor, um talento valia em torno de 6.000 denários. Cada denário seria o valor de um dia de trabalho. Então, 6.000 denários representava aí basicamente 600 mil reais. Seria aquilo que um diarista, uma pessoa que trabalhava com um salário diário, ganharia talvez em 20 anos. Tá? Então, seria um talento seria a porção de você trabalhar aí por 20 anos, uma pessoa que ganha um salário mínimo. Tá? Então, seria por volta de 600 mil reais. Então, você tem alguns que tinham 5 talentos, né? Daria o quê? 3 milhões de reais, né? Então, é um valor grande, ele deixa um valor grande, um valor bastante expressivo. Já a mina é um valor menor. A mina seria a medida de 100 denários, tá? Que seria por volta de 1/3 de um ano de trabalho. Seria por volta de, vamos pegar, se fosse o salário mínimo, seria 4 meses, seriam 4 mil reais, né? Por volta de 4. O autor cita aqui 10, mas seria basicamente 4, seria 1/3 de trabalho, tá? Então, o texto de Mateus, então, evidencia uma medida muito maior do que o texto de Lucas, porque eles têm focos, ainda que são textos parecidos, têm focos um pouquinho diferentes, tá? Enquanto o objeto central do texto de Mateus é trazer a quem muito é dado, a muito será cobrado, né? Os dois falam sobre a responsabilidade, a fidelidade, mas o texto de Mateus, pelas medidas maiores, quer evidenciar a ideia de quem é muito dado, muito será cobrado, muito será exigido. E o texto de Lucas vai focar mais nesse tema central da fidelidade e da responsabilidade, tá? Então, esse é o objeto central do texto. O reino dos céus é semelhante a um homem que sai de viagem e confia os seus bens segundo a sua capacidade. Em Lucas, é um rei que sai em viagem para se empossar e deixa com seus servos cada um 10 minas, né, para negociar o seu retorno. Tá? Então, o que ele está tentando demonstrar? Que o reino dos céus é semelhante a alguém com capacidade e poder que deixa uma parte dessa capacidade e poder conosco e qual a nossa responsabilidade é não só guardar isso, mas fazer isso florescer, crescer. Esse é o objeto central. Esse é o objeto central do texto. Tá? E é interessante a análise que Gundry, né, do Panorama no Novo Testamento, fala, que vigiar significa também o investimento de uma vida inteira do crente a serviço de Cristo. Ou seja, vigiar aqui está trazendo uma nova tonalidade. A gente viu que vigiar está disperso na primeira parábola, estar desperto, acordado. A segunda parábola, a gente viu que a gente tem que estar disperso e ser fiel, ter virtudes, valores. A terceira parábola vai ser parecido, né? Vai trazer a ideia de que as 5 noivas ali que não são loucas, né? Que são prudentes, elas têm o quê? A perseverança na fé, mantendo a sua santificação. Mas aqui, agora, vigiar não é apenas uma fé operante de santificação, de perseverança da fé. Ela é, aqui, a expressão de você crescer, de você estar em ação, ação externa. E para isso, significa que não vai ser um investimento de 1 ou 2 dias.
vai ser um investimento, como o André diz, de toda a vida. Ou seja, toda a sua vida deve estar a serviço dele, como um servo do seu Senhor. Porque o nosso Senhor foi de viagem. E ele vai demorar para voltar. Mas quando voltar, ele quer que nós estejamos produzindo frutos. Como diria João Batista, o machado está sobre a raiz. Quem não produzir frutos verdadeiros de arrependimento, não terá parte. Ou como diz Jesus, quem não der fruto é arrancado da árvore e lançado fora. É lançado fora da videira. Então, vigiar aqui é ter uma fé aparente que produz frutos, que faz o bem. Por isso que o Wesley diz, essa parábola deixa mais claro a importância da fé operante. Ou seja, já falava na parábola anterior, mas aqui deixa mais claro. Porque enquanto a outra, a fé operante, se fala de uma perseveração na fé e uma santificação, essa fala uma ação da fé a serviço de Cristo. Ou seja, uma ideia de uma fé que faz o bem, que não é omissa. E aí entramos diretamente agora no texto, no verso 16 e 17, falando dos servos operantes, né, da fé operante. Você percebe que ao receber o texto usa a expressão imediatamente, ou seja, os servos de fé operante, eles imediatamente fizeram aquilo que era de responsabilidade. Eles não ficaram esperando. Eles não ficaram pensando, será que eu faço? Será que não faço? Não. Eles foram com prontidão fazer aquilo que eles tinham como objetivo, como aquilo que eles tinham de dever, responsabilidade, fidelidade. Então eles tinham um coração que estava sempre à prontidão do serviço, de fazer ali render. Então é muito importante a gente ter esse sentimento imediatista, no sentido de estar sempre pronto para fazer o nosso melhor a serviço do reino. Por quê? Muitas vezes a gente tem esse espírito para o nosso trabalho, para as nossas vontades, para a nossa vida acadêmica, e a gente sempre deixa em último plano aquilo que é o serviço do reino. E perceba, serviço ao reino não significa ir à igreja. Serviço ao reino é o seu papel na igreja, é o seu papel na sua família, é o seu papel com os seus filhos, com os seus amigos, na sua comunidade de fé também. Por isso que o Gundry fala que é ter a sua vida inteiramente a serviço de Cristo. Ou seja, imediatamente eles entenderam seu papel e foram fazer render. Como que nós estamos fazendo render os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, as nossas amizades, o nosso papel na igreja, na comunidade. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 16, 25, perder a sua vida para ganhar, porque você não está a serviço de si mesmo, mas está a serviço de Cristo. Não existe o sacro e o profano. O sacro é o que você faz na igreja, o profano é a sua vida cotidiana. Não, tudo é sacro, é um mandamento cultural do Senhor de ir e praticar cultura e produzir cultura do reino dos céus. Né? Adão cultivava. O que é cultivar? Cultivar vem de culto, eu cultuo a Deus. Deus nos cultivou. Para quê? Para que nós produzimos cultura. Cultura do quê? Do reino de Deus, a serviço do reino. Então nós temos que investir, nós temos que produzir fruto. E esse investimento no texto aqui, claro, é especificamente falando de dinheiro, porque ele está falando de uma representação alegórica de um comerciante, de uma ação de comércio. Mas entenda que isso aqui é de forma alegórica. O que ele está dizendo é que nós temos que fazer render, como eles fizeram render os seus negócios. Né? Pegaram esse dinheiro, abriram o negócio e fizeram render. A gente tem que pegar essa capacidade que o Senhor nos dá na nossa vida e fazer render, como um comerciante faz render dinheiro, como você vê na moeda. A gente tem que fazer render. Render o quê? Paz na sua família. Render o quê? Consolidação da sua igreja. Render o quê?
ajuda para os necessitados na sua comunidade. Você tem que fazer render. Exemplo no seu trabalho, você tem que fazer render. E aí, o texto não fala que ele só fez render, ele usa uma palavra no hebraico, no grego, ekdesen, que significa que ele ganhou 100%. Ou seja, ele não fez render, ele dobrou. Então não é qualquer rendimento que o texto traz para mostrar o exemplo. Nós temos que, ou seja, dobrar entre aspas, dar o máximo, dar o melhor, né? Foram o que eles fizeram. Diferente da fé inoperante. O servo, sem vontade de trabalhar, como diz o versículo 18, com medo, receoso, cavou e enterrou no buraco. No texto de Lucas, ele coloca dentro de uma roupa, né? Esconde dentro da roupa. Por quê? O sistema de débito naquela época, de depósito, não era tão avançado. Então havia riscos de você depositar alguma coisa. Havia riscos de o senhor chegar e a pessoa que você fez no depósito, que é um cambista, um comerciante, não estar naquele momento. Havia a possibilidade desse comerciante ou desse cambista quebrar. Havia a possibilidade de algo acontecer a eles, serem roubados de uma maneira que eles não podem te pagar. Então, o sistema de depósito não era uma coisa tão segura. Por isso que ele enterra. Por isso que no texto de Lucas ele guarda, esconde numa peça, né? Demonstrando o quê? O desejo de viver sem responsabilidade. O que é guardar o seu talento? Eu não quero viver a minha vida inteira a serviço do Senhor. É muito melhor a serviço de minha pessoa, das minhas vontades, dos meus desejos. Então, enterrar o talento significa eu não quero estar debaixo do governo de Deus, eu quero estar debaixo do meu governo. Então eu vou ensinar ao meu filho os princípios do Senhor? Talvez. Eu não vou dar prioridade. Se der, der. Se não der, não deu. Problema dele. Eu vou cuidar da minha esposa? Ah, se der. Se não der, não importa. Ah, eu vou procurar protagonismo dentro da igreja, tentando entender qual é o meu papel? Sabe o que é? Estou muito cansado, eu trabalho muito na semana inteira. Deixa os outros lá, vou dar oportunidade para os outros. Eu estou vendo as pessoas aqui no meu prédio com problema. Deixa para lá. Eu conheço um amigo meu que me liga toda hora. Mas que saco, não vou ligar para ele. Entende? Deixa ele, é problema dele. Eu já falei uma vez com ele, já falei duas, ele já sabe. Para que eu vou ajudar de novo? Ele não me ouve. Então essa coisa, você esconde. Por quê? Porque eu tô cansado, porque eu quero assistir minha série, né? Engraçado, né? Por que as pessoas gostam tanto de série? Porque a série, ela sempre tem, dentro de uma narrativa, o dolo. Você tem um personagem principal. Nesse personagem principal, dependendo da narrativa, ele sempre vai acabar mudando para que a história progrida. Então a progressão da narrativa vai junto com a progressão do personagem. E aí o personagem vai crescendo como personagem e até como objetivos desses personagens, sonhos. E as pessoas gostam que, como elas não têm mais propósitos, sonhos ou vocação, hoje elas se veem saciadas pelos personagens fictícios que fazem isso para elas. Por isso que quando acaba a série, o que ele vai fazer? Mudar a vida dele? Não, procura outra que faz o mesmo, que substitui o mesmo vazio. Por quê? Porque as pessoas estão escondendo os seus talentos. Elas estão omissas, né? Paradas, sentadas num sofá, deixando a vida rolar aos seus olhos, né? Essa é a fé inoperante. Só que vai vir o juízo, vai vir a prestação de contas. Uma hora o Senhor, o rei, no texto de Lucas, ou o Senhor no texto de Mateus, vai voltar. E ele vai prestar contas. Ainda que o texto deixa claro que depois de muito tempo, ou seja, ele mostra que a implicação da consumação dos séculos para os leitores do século I era algo que demoraria tempo, já está explícito, mas mesmo assim ninguém sabe a hora, nem o momento, então a gente tem que estar pronto. E aí a palavra acertar, no grego, sinariei logori,
é um termo comercial, no qual a pessoa vai ver o que eu te dei tanto, né? Ele vai estar com um papel, né? Um papiro escrito, quanto que eu te dei, quanto que você tem que me devolver. E era individual, chegava um por um, como você vê na imagem. Ah, tô aqui anotado, te dei 5 talentos, e aí, o que você fez, meu? Ah, eu não fiz nada. Pô, já era, rodou, tchau. Manda embora. Ah, você dobrou, vou te colocar num posto melhor. Isso falando comercialmente. E que isso que significa para a minha vida, Lu? Significa que a salvação é individual. Salvação individual vai depender daquilo que você crê e pratica. Não basta apenas crer. Lembra que Tiago fala que para crer as minhas obras devem acompanhar o que eu creio. É claro, a salvação é mediante pela graça mediante a fé, mas a fé verdadeira ela traz obras. Ela não é vazia, ela não é omissa. Né? Ela não pode ser omissa. Por isso que Tiago fala, se você tem fé, até os demônios têm fé. Eles têm fé e tremem. Só que eles não acreditam, eles não vivem aquilo que o Senhor Jesus quer. Percebe? Não basta isso, né? Aquilo que a gente falou na aula passada, é a fé de demônios. Não, e a gente também não pode ter uma fé circunstancial. Eu creio agora e daqui a pouco não creio mais. Eu creio e persisto. E essa persistência está tanto na santificação como na fé operante de não só santificar-se, mas uma fé operante externa, de servir o meu próximo, de servir o reino. É isso que a gente não pode parar. Por isso, o Gandor ele faz uma expressão também muito interessante que ele fala: não existe o que podemos intitular de seguro, pois seguir a Jesus envolve o investimento de toda a vida. Ou seja, aqui, o cara dobrou 5 talentos, já era, ficou de boinha no próximo tempo. Não tem como a gente saber a medida, então não tem a medida segura. Por quê? Porque o investimento de Cristo, nossos 5 talentos, significa toda a nossa vida. Nós temos que investir toda a nossa vida. Por isso que ele diz, aquele que perseverar pela fé, até o fim será salvo. Né? Então, a gente tem que estar preparado todos os dias, investindo todos os dias da nossa vida ao Senhor. É um investimento para toda a vida. Por isso, é isso que a gente vê na figura do servo operante que você vê na imagem. Né? Tanto o primeiro como o segundo servo dobraram seus talentos. E eles foram elogiados por quê? Primeiro, pela fidelidade, porque seu Senhor não estava lá. Ele não estava do lado dele olhando. Ele fez sem ser vigiado. Isso mostrava que ele era uma pessoa fiel. E segundo, ele foi responsável, ou seja, mesmo sabendo que ele não estava sendo vigiado, ele foi fiel e ele foi responsável. Por quê? Porque administrou como se fosse dele, como se fosse parte dele. Entendeu o seu dever, o seu papel. Porque o reino de Deus é algo individualizado, constrói parte a parte. Por isso que é o discipulado 1 a 1. Não é um grande estado, um Big Brother de obras de George Orwell de 1984 que está lá nos olhando e nos vigiando o tempo inteiro. Não. Ele é individual. O reino é construído por cada um de nós. Se nós não construímos, não vai ter. Não aqui. Não nesse bairro. Não nessa cidade em processo total. Porque eu não cumpri o meu papel. Depende de mim, depende de você. Então, ele foi fiel e responsável. Por que ele foi responsável? Porque ele viu como se fosse dele. Por isso que o John Wesley diz o seguinte: mas quanto a todas as opiniões que não atingirem a raiz do cristianismo, pensamos e deixamos pensar. Então, seja o que for, seja certo ou errado, eles não são marcas distintas de um metodista, né? Distintas de você. O que ele quer dizer aqui, Wesley? Por que eu trouxe essa porção muito conhecida de Wesley? É a ideia, deixe livre pensar, porque o reino é individualizado, depende de cada a sua fé. Por isso que o mordomo, mesmo sendo vigiado,
ele entendeu qual é o papel e sua missão. Foi fiel, foi responsável, administrou como se fosse dele. Isso é um princípio de mordomia. Ele zelou e ele cultivou, como está lá no mandamento cultural. Ele protegeu, cuidou e fez florescer, fez crescer, fez dar fruto, né? E eles recebem, tanto os dois, as mesmas duas recompensas. A primeira, né? Se fosse um pouco foi fiel, no muito será colocado. A segunda é entrar na chara, né? Na alegria do seu Senhor. Nas duas representações, e cuidado, muitas vezes usam essa expressão, no muito você vai ser colocado, mas mais na frente o Senhor vai te colocar no maior. O termo aqui, o uso aqui do maior, no muito te colocarei, no maior, ele está falando do reino de Deus, ele está falando da eternidade, cara. Ele não está falando de algo aqui. Aqui é pouco, essa vida aqui é pouco. O maior que ele está falando, muito, é o gozo do seu Senhor, é o que se liga no segundo ponto. É o quê? É o reino escatológico de Jesus. Então, muito é a charia. É a charia, não, perdão, é a chara, é a alegria. Tá? É a alegria do seu Senhor. Ou seja, essas duas recompensas se atrelam à ideia de que no muito você vai ser colocado. Aonde? No reino, porque você vai estar lá servindo ao Senhor no seu reino. Porque no novo céu e nova terra, onde o Senhor Jesus vai reinar, você vai estar lá servindo. No muito, esse é o muito. Você estará servindo, você estará na mesa do banquete, que é a chara, né, que é a alegria. Você vai estar desfrutando do gozo que Cristo vai te deixar. Então, as duas recompensas apontam para o reino escatológico. Então, não dá para pegar essa primeira recompensa e trazer para as coisas humanas, tá bom? Elas apontam para o escatológico. E aí vem o servo inoperante, né? Aquele que ficou receoso. E aí, esse homem diz, né, que vem aí com a mesma porção que recebeu, e você percebe que o Senhor não gosta nem um pouco. Ele fala, olha, eu tive medo porque você é severo. Palavra no grego, skeleros, né? A mesma usada em João 6,60, Atos 26,14, Tiago 3,4, Judas 15, verso 1, 15. Essa expressão significa que Deus, que é aqui representado por esse senhor ou por esse rei, é um homem duro, é um homem severo, rigoroso, uma pessoa ávida por sucesso a qualquer consequência, não importando o quanto que ele te explore, importando o quanto que ele te pressione. Ele quer ver o negócio render. Ele é quase um cara do Wall Street, né? Basicamente, ele é quase um cara do Wall Street, né? Pressionando você. É isso que ele diz de Deus, né? Então, isso acontece porque ele não conhece a Deus. Por que ele não conhece? Primeiro, porque ele não o ama. Porque amar ao Senhor significa perder. A cruz, pessoal, o amor, as pessoas hoje falam muito de amor. O que é amor? Amor é se doar. Amor dói. Amor dói. Por quê? Amar é perdoar. Perdoar é aceitar o outro. Ainda que você seja contrário, você perdoa. Ainda que você ache que você é certo, você perdoa. Amar é se colocar no lugar do outro. Amar é negligenciar a sua própria vontade. Entende? É doloroso. Por isso que Jesus compara um homem que carrega uma cruz e o segue. É uma crucificação diária do seu próprio eu. Isso é amar. Por isso que amar é difícil. E aquele homem não amava. Não amava, custa muito, Senhor. Por isso, o que é mais fácil? Ah, não é porque eu não te amo, é porque você não é bom. Não é bom o suficiente para me te amar. Então ele
em vez de olhar para si e descobrir a sua falta de caráter, ele joga a culpa no Senhor, dizendo que ele era perverso. Por isso, não valeria a pena ele correr o risco. Porque se ele tentasse aumentar seu talento e não conseguisse, o Senhor não ia aceitar. Ou se ele fracassasse, ia ser pior ainda, porque você é severo. Então, como você é severo e eu sabia que você não ia gostar do meu trabalho, eu não fiz nada, tá aqui o que é seu. Percebe? Ele está mascarando que na verdade, ok, eu não te amo e eu não quero te servir. Por quê? Porque eu quero viver para mim. Ele não conhece a Deus, ele está alienado à sua própria vontade. Como diz Jesus, lá em Mateus 13, que nós já estudamos, eles têm olhos, mas não me veem, têm ouvido, mas não me ouvem. São um povo de dura cerviz, de coração duro. O que é o coração duro quando a Bíblia fala? Pessoas que resistem à vontade de Deus. E por que elas resistem à vontade de Deus? Porque elas querem fazer a dela. Porque é muito bom fazer a nossa própria vontade. É muito bom ser o nosso próprio Senhor. Mas ser cristão é dizer o que é muito bom para a nossa carne, ao contrário. É negar. É negar. É ir num caminho contrário, é ir na contramão da sua própria vontade. E é isso que ele não queria. Então, em vez de admitir a falta de caráter, ele vai dizer que o problema é o Senhor. Não, você que é severo demais, você que é mal demais. Por isso, o Senhor vendo isso, vendo a ingratidão daquele homem, lembre, ele deu 6.000 denários. Ele foi compassivo, né? Aqui o valor representa a bondade, a capacidade que Deus dá em cada um de nós. A porção monstruosa de poder que ele nos deixa em nós para fazermos o seu nome. E ele diz, não, você é mau, você semeia onde você não colhe. Né? Você não colhe onde você não semeia. Olha só como ele está alienado. Por isso que Deus responde, servo mau e negligente. O que é mau e negligente? Significa um trabalho perturbador, um trabalho muito ruim, lento, limitado, indolente, de coração duro, infrutífero. É isso. Ele era infrutífero. Então, ser um servo mau e negligente é não dar fruto, é viver sua vida só para você. Por isso, na continuação, ele usa de sarcasmo. Ele não admite que Deus é mau, né, que colhe aonde não semeia. Ele usa de sarcasmo. Ah, se eu sou tão ruim assim, então por que você não pegou esse recurso e deu num cambista, entre aspas, banqueiro? Porque as taxas de juros poderiam ir até 12% na época de Roma, e em média era praticado 8%, mas 8% estava um bom rendimento. Pelo menos você tinha me dado juros. E percebe que demanda tempo. Tempo, ou seja, vamos pensar 10 anos na temporalidade da parábola. 8% seria o quê? Né? E aí teria juros compostos nisso, né? Então, percebe? Se você me considerasse assim, você teria feito render. Mas é apenas uma desculpa. Né? Por isso que ele usa do tom de sarcasmo. Tá? Ele não admite isso, ele só usa de sarcasmo. Se eu fosse isso, então você teria sido mais esperto e colocado num banqueiro. Ainda que o Antigo Testamento, Jesus não está aqui falando que é certo emprestar com juros. Ele está usando uma expressão do contexto da época. Ainda que o Antigo Testamento proíba o empréstimo com juros, a cobrança da usura, isso não era muito respeitado, né? Você vê isso no texto de Neemias, como Neemias 5. Como também, já na época de Jesus, os
os rabinos não viam problema de você emprestar dinheiro para um gentil. Não, você não pode cobrar usura para um hebreu. Para quem não é hebreu, pode emprestar. Então, Jesus está expressando termos da narrativa alegórica, que é algo comercial. Tá? Ele não está defendendo o empréstimo com juros. Isso é alegórico. Tá? Lembre-se disso. O ponto principal é: ele foi negligente e não usou os seus recursos, não serviu ao Senhor, viveu para si mesmos. Tá? Por isso que servo mau significa improdutivo. Não fez nada. Né? E não fazer nada é fazer o mal. Entenda isso. Ah, mas eu não fiz nada de mal. Eu fiquei aqui quieto. Exatamente. Por você não fazer nada, você fez o mal. Ser omisso também é fazer o mal. Então, percebe que o foco aqui, assim como das 5 virgens nécias, o foco não era o pecado, mas o foco era a perca da fé, né, que era a perda do azeite, era a perca da fé. Eles pararam de persistir, começaram a viver de uma maneira imprudente. Aqui o foco também não é no pecado, como a gente viu nas 2 primeiras parábolas. O foco aqui é vigiar, significa fazer o bem. Vigiar significa dar frutos. Então, não fazer o bem é fazer o mal. Por isso que é um pecado grave. Por isso que Jesus, lá no final do Sermão do Monte, ele vai falar: se o ramo não der fruto, ele vai ser arrancado e lançado ao fogo. A negligência, não só na perda dos recursos, mas como da rejeição, leva ele ao banimento. Parece que ele está sendo muito duro, mas não. Porque ele teve a oportunidade de assistir a muitos e ele não assistiu. Muitos não foram alcançados por culpa dele. Então, a omissão e a negligência é um grande pecado. Por isso que nós temos que estar, né, não só acordados, despertos, não só buscando nos santificar, persistir na fé, mas servindo, praticando o bem. Reforçando novamente o caráter individual do reino e também, não só porque ele foi condenado, mas o que ele tinha foi dado para o que tinha mais, que mostra uma ideia de quase de meritocracia, não no sentido que nós nos salvamos, mas na individualização da salvação, né? Como se a gente vê no Antigo Testamento. O reino de Davi foi por quê? Porque Saul perdeu o reino. As promessas podem ser perdidas no decorrer da nossa vida. A Bíblia diz: aquele que crer não irá perecer, mas viverá eternamente. Mas aquele que crer. Saul foi dito: se você me obedecer e seguir meus caminhos, o teu reino durará para sempre. Ele não cumpriu. Por isso foi entregue a Davi, um homem segundo o seu coração. Percebe o mérito, a individualização? Nós temos que estar crendo até o fim. E crer significa estar se santificando, significa estar praticando, estar florescendo o reino em nós. Por quê? Como Tiago novamente diz, se a nossa fé não tiver obras, ela é morta. Tá? E aí, concluindo a aplicação. As virgens insensatas, segundo D. Carson, né, no comentários do livro de Mateus, ele diz: as virgens insensatas falaram ao pensar que a sua parte era fácil demais. Era só perseverar na fé. E o servo mau falha ao pensar que a sua parte é difícil demais. Percebe os opostos? Então a gente tem que estar persistindo e florescendo, produzindo frutos ao mesmo tempo, trazendo aí um novo sentido da fé operante, que no caso da virgem era persistir na fé, algo voltado mais à santificação pessoal, e já aqui aplicando de forma prática, de fazer o bem. Sendo assim, não basta manter a sua santificação, você também deve fazer o bem, servir ao outro e ao Senhor. Por isso Wesley considera que não há bondade omissa. Não tem como você ter uma fé operante, uma bondade operante, se ela é omissa, se ela é negligente.
E diz mais, cada uma dessas parábolas, elas somam todo esse arquipélago de elementos sobre o que é vigiar, como se fosse um mosaico, onde cada parábola é uma peça que vai se conectando para mostrar todo o retrato do que é vigiar. E por isso que ele considera uma superior à anterior. Portanto, cumprir sua obrigação é crescer e desenvolver os recursos que Deus nos confiou, até que depois de muito tempo o Senhor volte e nós estejamos prontos, diz D. Carson. Tá? Então, que nós possamos então estar prontos. Amém? Vamos orar por isso então, para finalizarmos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a estarmos prontos, estarmos vigilantes, não só com os olhos despertos, acordados todo o tempo, não só, Senhor, buscando a nossa santificação pessoal, persistindo na nossa fé, mas também frutificando como pais, como filhos, como amigos, como servos na tua igreja, como profissionais excelentes, que em todas as áreas da nossa vida possamos servi-lo e engrandecermos e cultivarmos a tua cultura do reino todos os dias da nossa vida. Nos ajude, porque nós somos fracos, orgulhosos, egoístas. Por isso que nos ajuda a renunciar e ter uma fé operante. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Abençoa esse domingo e o culto da noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Até a próxima aula. Abraço.